Renda graças ao Senhor, considerando que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai, tudo, Pai, que nós somos e fazemos, Pai, somos gratos ao Senhor e graças a Ti, Pai, que nos conduz, nos usa mesmo como instrumentos em Tuas mãos, Pai. Pai, que nessa manhã não possa ser diferente, Pai, que a palavra ministrada possa alcançar corações, Pai, e fazer o propósito, Pai, cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, Pai. Oramos, Pai, crendo nesse ministério tão poderoso que é o ministério do Teu Espírito, Pai, agindo na vida e coração de cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Pode se assentar. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Graças a Deus. Eu queria, antes de começar, fazer uma pequena introdução. Vocês que têm acompanhado aos domingos pela manhã têm observado que nós estamos estudando. Obrigado, pessoal. Estamos estudando esse mês a unção do Espírito, amém? E que maravilhoso tem sido esses dias. Vocês foram abençoados com essa matéria, é uma matéria do Rema que fala sobre unção, E às vezes é um nome, quando eu lembro que quando eu cheguei nessa palavra, era um nome que não era muito familiar para mim. Mas, meus irmãos, é verdade, Unção é o que está preparado para mim e para a sua vida, E eu queria já, antes de a gente começar, falar a respeito de alguns livros, que nós temos na nosso Verbo Shop. Quem não conhece o Verbo Shopping aqui? Quem não conhece o Verbo Shop? Todos conhecem? Que bênção, Tem uma livraria que tem aqui bem do nosso lado, que tem várias literaturas maravilhosas. Eu queria indicar para vocês justamente alguns livros que nossa livraria tem a respeito, Esse aqui, Somos Ungido, de Pastor Bud Wright, maravilhoso, baratinho, meus irmãos. Certamente vai edificar muito sua vida, Compreendendo a Unção, Kenneth Reagan, e Uma Nova Unção, livros maravilhosos. Vocês podem estar adquirindo após o culto, e continuar sendo edificado através desse ensino, dessa palavra que é maravilhosa, amém? Então, para a gente começar, eu queria trazer mesmo esse último domingo, que a gente falou tantas coisas maravilhosas sobre unção, falamos sobre o que é unção, como obter a unção, a unção coletiva, a unção individual, a unção que nos capacita a fazer coisas maravilhosas que às vezes não conseguimos, com a nossa própria força. Mas hoje eu queria estar trazendo uma consciência que nós carregamos algo precioso dentro de nós. Algo precioso. Eu queria que minha assistente viesse aqui, por favor. Faltou mais uma coisa. Eu queria que minha assistente viesse aqui para que a gente pudesse estar trazendo essa consciência. Pode vir aqui, irmão. Essa consciência de que você, meus irmãos, não é pouca coisa. Vocês carregam algo precioso do Senhor. Amém? Eu trouxe esse vaso aqui, um vaso que vocês conhecem, um vaso de barro, E eu comprei ontem esse vaso. Engraçado que ele veio com esse copinho aqui, sabe? Alguns chamam de moringa, Moringa. Barquinha? Pronto. É isso aí. Eu não consegui ouvir. Mas que bênção. Mas é algo que é feito de barro, É feito de... Como é? Fernanda? É feito de quê? É uma cerâmica, Mas é algo formado. E sabe que eu queria trazer a consciência minha e sua, de que nós mesmos somos um vaso, Um vaso que o Senhor mesmo fez. Tem uma musicazinha, que a gente cantava, Lembra que está lá, acho que é Jeremias, quando fala bem assim, Quebra o vaso, faz de novo. Quem lembra daquela música? Como é que é essa música? Eu quero ser, como é? Interessante, Quebra a minha vida e faz de novo, Mas não queria trazer muito essa consciência para você, não, porque o Senhor fez você, a partir do momento que você nasceu de novo, você fez realmente um vaso. Foi feito um vaso perfeito mesmo na mão de Deus, sabe? E esse vaso, trazendo essa consciência mesmo para nós,
ele tem uma referência para nós, porque naquela época, né, antigamente, às vezes até no nosso tempo também, às vezes a pessoa guardava algo precioso dentro de um vaso, para que a pessoa olhasse para aquilo ali e falasse assim, ali não tem nada de valor. Mas se eu dissesse que aqui tivesse uma nota de R$200 aqui, opa, né? Talvez ninguém ia dar valor, mas sabe que nós também somos um vaso que tem algo precioso dentro de nós? A Bíblia fala, lá no livro de... Abra comigo lá, ele fala do vaso de barro, né, que tá lá no livro de 2 Coríntios, né, tesouros e vasos de barro. Eu acho que eu não notei aqui. 2 Coríntios 3,18. Eu queria que você abrisse comigo lá, para que a gente pudesse começar para falar a respeito desse vaso, né? O que é esse vaso? Essa consciência que nós somos um vaso, né, mas carregamos algo precioso. 2 Coríntios, capítulo 3, não é isso? Todos abriram? Vamos lá. 3,8, não? 4? 2 Coríntios 4. Desculpe, irmãos, eu preenchi aqui, mas não anotei. Às vezes... 4,7. 2 Coríntios 4,7. Abra lá, por favor. Vamos lá. A Bíblia fala o seguinte: temos, porém, este tesouro, né? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, essa consciência que nós temos, esses tesouros, né, no vaso de barro, é uma consciência mesmo que nessa palavra, lá em 2 Coríntios, trata a respeito de que esse tesouro que nós carregamos é o Evangelho, né? E o que significa isso, irmãos? Significa que esse Evangelho que nós carregamos, esse tesouro precioso dentro de nós, é uma boa notícia, é uma salvação, né? É realmente boas novas. Eu fico imaginando, meus irmãos, que às vezes nós estamos aí pela sociedade, na nossa rotina diária mesmo, mas saber que nós temos uma boa notícia, algo precioso dentro de mim e de você, em Deus mesmo, esse tesouro, que é libertação para aqueles que estão ao nosso lado, né? Então, quando a gente tem essa consciência desse tesouro, que nós somos portadores e agentes dessa boa notícia, né, nós precisamos realmente transbordar isso. Eu estava visitando uma igreja semana passada, eu estava viajando lá em Brasília, né? E eu lembro que nas camisas daqueles que estavam servindo, ele tinha uma seguinte frase: servimos para algo maior. E eu olhei para aquilo ali e achei interessante, porque mostra realmente que a nossa vida, ele está a serviço para algo muito maior, né? Para algo poderoso que o próprio Deus, ele nos preparou para que nós executássemos mesmos. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 19, fala a respeito desse chamado mesmo para nossas vidas, né? Lucas 4, capítulo 16 ao 19, ele fala da missão de Jesus, né? Lucas 4, a partir do versículo 16 ao 18. Disse-lhe Jesus, 16 ao 19, vamos ler lá. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Pode continuar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Percebe que a unção que estava sobre a vida de Jesus era para evangelizar os pobres, era para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vida das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe que nós carregamos esse tesouro, nós somos ungidos, assim como Jesus, para essa obra que Ele nos chamou. E essa consciência, meus irmãos, de propósito, da minha e da sua vida, ela precisa realmente criar uma consciência
grande dentro de nós mesmos, né? E eu queria trabalhar vocês a respeito em 2 pontos, né? Porque nós, quando falamos sobre um vaso de barro, aí ele fala bem assim, rapaz, né? Eu sou um vaso de barro, né? Que talvez sem estrutura, sem força, se esse vaso quer cair aqui, o que acontece com ele? Ele vai se quebrar completamente, né? Mas só que às vezes quando a gente lê esse texto que a gente leu no início, né? Somos como um vaso de barro, mas dentro dele é um tesouro. Foi depositado algo dentro de nós, algo especial. Talvez isso não tenha muita força, mas quando a gente percebe que o Senhor, dentro de nós, Ele derramou mesmo, sabe? Derramou algo precioso, algo que fosse assim, gerar um conteúdo dentro de nós. E a partir do momento que a gente preenche esse vaso, você percebe que ele não somente é um vaso simples, comum, mas ele é um vaso que contém agora algo precioso, compreende? Ele é um vaso que agora não é simplesmente um vaso. E ao longo desse mês nós estudamos sobre unção, né? E nós fomos ensinados a respeito de 2 tipos de unção. A unção dentro de nós e a unção sobre nós. A unção dentro de nós, ela nos capacita para sermos. Amém? A Bíblia fala lá em João, capítulo 4, ele fala, abra lá, João 14, versículo 17. João 14, 17. Ele fala o seguinte, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele vive em vocês e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo que você recebeu, ele está dentro de você. Amém? Então essa obra maravilhosa que nós aprendemos nesse mês mesmo, que dentro de nós, meus irmãos, não é mais uma composição simples. Nós não somos apenas um vaso de barro, mas um vaso que é preenchido dentro com algo precioso, com o Espírito Santo, meus irmãos, dentro de você, capacitando mesmo para você tornar você filho, né? A gente aprende sobre os frutos do Espírito, né, lá em Gálatas 5:22, mas sabe que essa unção do Espírito Santo dentro de nós, ela nos capacita a andar em amor, a andar em alegria, a andar em paz, mansidão, domínio próprio, amém? Mas além disso, além dessa unção dentro de nós, a Bíblia fala lá em Atos que há uma segunda obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que era a obra sobre nós. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, mas vós recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Quando ele fala assim, mas vós recebereis poder, ou seja, vocês receberão uma capacidade tal, ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Então percebe que há uma dupla obra dentro e uma obra sobre vocês. Jesus, meus irmãos, ele quando nasceu de novo, ele já tinha o Espírito recriado. O único que nasceu, meu irmão, que abriu espaço para mim e para você com o Espírito recriado foi Jesus. Mas ele não ousou iniciar o ministério dele sem a capacidade do Espírito Santo sobre ele para exercer. Amém? Mas eu queria tratar a respeito de 2 pontos a respeito disso. Primeira coisa, né? Sabendo que nós somos um vaso mesmo, mas carregamos a unção dentro de nós. Eu queria tratar com você no primeiro ponto, que eu e você, que nós estamos envolvidos nesse ministério. Todos nós, desde você que está aqui na frente, até você que está lá atrás, nós estamos envolvidos num ministério muito maior, meus irmãos. Estamos realmente servindo algo muito maior. E nessa consciência mesmo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, abra lá, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 8, ele fala o seguinte, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de 4 a 8. Abra lá, por favor. Ele fala o seguinte, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por nós mesmos ou por alguém? É por Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Você pode ser um vaso de barro, meus irmãos, mas
em Cristo, por Cristo, você tem plena convicção, plena confiança em Deus, né? E ele continua aí, Paulo falando, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele continua no versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto e que era transitórias, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória, meus irmãos? Então, se aquilo que havia na velha aliança, algo que era glorioso, mas na nova aliança, o ministério ele seria de maior glória. E essa glória, né, traz para mim e para você uma consciência, meus irmãos, que você está envolvido nessa glória mesmo. Deus ele precisa de um vaso mesmo, né, para derramar dentro dele, sobre ele, a unção de Deus, para que você esteja envolvido nessa glória. E ele fala bem assim, nesse finalzinho, ele fala assim, e como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Como não será de maior glória? Aí ele continua no versículo 9, ele fala algo interessante. Pode passar o versículo 9. Ele fala assim, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça. Será glorioso o ministério da justiça. Então, percebe que há uma glória nesse ministério mesmo, meu irmão. Né? Há uma glória, quando a gente tem essa consciência que nós carregamos algo precioso do Senhor, isso impacta toda a nossa vida. E o William, na semana passada, falou muito bem, meu irmão, que a unção do Espírito sobre nossas vidas não é simplesmente aqui na igreja. Não é simplesmente para você exercer o seu chamado ministerial, mas para você exercer o seu chamado nessa sociedade, para ser uma bênção, para trazer libertação, para trazer santificação. Ele fala aqui, meus irmãos, o que era antes trazia condenação, mas a verdade que você carrega, ela traz justificação. A verdade que eu e você carrega, traz santificação. Então, nós com essa consciência que a carregamos, somos um vaso realmente, mas carregamos algo precioso, que é a unção do Espírito Santo. Então, fala comigo, no primeiro ponto, eu estou envolvido nesse ministério. É tão importante a gente ouvir falar sobre isso, sabe por quê? Porque na nossa sociedade vai trazer uma consciência para mim e para você. Mas tu é um vaso. Você não tem capacidade de fazer nada. Eu sou um vaso, Senhor. Eu não tenho capacidade de nada. Sim, nós não temos capacidade. Mas você confia que você carrega o Espírito Santo dentro de você, capaz de você fazer coisas maravilhosas, meus irmãos, para a glória do nome do Senhor mesmo. Então, quem se coloca à disposição de ser esse vaso mesmo, né, nas mãos de Deus, para trazer salvação, trazer libertação. Eu creio, meus irmãos, que vocês não estão aqui por acaso, não. Há um depósito da parte do Senhor sendo derramado dentro de você mesmos, para você e a sua família ser realmente próspero em tudo que vocês vierem fazer. Amém? Então isso me alegra muito, sabe por quê? Porque isso traz uma consciência de propósito. Eu sei que eu sou frágil. Eu sei que eu me levanto pela manhã e falo, Pai, graças a Deus pela Tua presença dentro de mim, que me capacita. Quantas vezes a gente saímos de casa, acordamos de manhã e falamos bem assim, rapaz, eu não tenho capacidade de fazer muita coisa não, mas com essa consciência que nós carregamos a presença de Deus, as coisas prosperam, as coisas acontecem. Meus irmãos, permanece firme no Senhor mesmo. Permanece firme nessa caminhada. Porque há uma presença maravilhosa dentro de você, meus irmãos, e sobre você, para vocês fazerem coisas maravilhosas em Deus. Essa consciência, né, que realmente nós somos vasos, ok, mas nunca perca a consciência que você é precioso para o Senhor mesmo. Você é importante para Deus mesmo, né? O segundo ponto, eu queria passar, o segundo ponto que é o contraponto mesmo dessa ministração, é que além de nós sermos realmente, nós estarmos envolvidos nisso, nós, nesse ministério, você e Deus são parceiros. Você e Deus são parceiros, meus irmãos.
Eu estava lendo a respeito disso aí, que parceria há uma contribuição de um lado e uma contribuição do outro lado. Abra lá, por favor, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Ele fala o seguinte: porque de Deus nós somos cooperadores. Tem ideia, meus irmãos? Como que de Deus somos cooperadores? Então eu e você somos cooperadores do Senhor mesmo. Percebe que há uma posição também nossa. Ele fala assim: porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus. Meus irmãos, você é a terra que o Senhor está mexendo, que o Senhor está trabalhando, para que você possa realmente ser frutífero, possa ser uma terra fértil, né? E ele fala pela terceira coisa: porque de Deus nós somos cooperadores, somos lavouras e somos edifício de Deus. Eu e você somos uma construção do Senhor, meus irmãos. Uma construção para cumprir o chamado do Senhor. Uma construção para fazer o propósito dele aqui na terra ser válido mesmo. Muitas coisas que acontecem mesmo, depende somente de Deus. Mas Deus, ele contou comigo e com você, carregado dessa unção, para fazer a obra junto com ele mesmo. Nós somos cooperadores. É interessante porque quando a gente vai falar sobre isso, que nós somos cooperadores, Deus precisa de mim e de você mesmo. Abra lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Olha a palavra que Deus falou para Ananias, quando ele foi chamado para levar a palavra até Paulo mesmo. Ele fala lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Ele fala assim, ó: o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Entende que Paulo foi chamado mesmo para cumprir um propósito, para levar a palavra. Deus estava contando com Paulo, falou assim: você é cooperador do reino, você é meu cooperador mesmo, nós precisamos ser cooperadores de Deus. Aí ele fala assim, ele fala para Paulo nessa palavra, né, que Paulo, ele seria um instrumento cooperador do ministério de Deus. É tão importante isso, meus irmãos, porque lá no final, no capítulo 26, versículo 19, lá em Atos 26, abra lá, por favor. Lá no finalzinho, Atos 26, versículo 19, ele fala o seguinte: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Qual a visão celestial que você tem para a sua vida? Qual a visão celestial que Deus colocou dentro de você? Para cumprir um chamado, cumprir um propósito para a vida que ele tinha. De levar a palavra de Deus, levar o nome de Deus, o reino de Deus, a reis. Qual a visão celestial que Deus deu na sua vida? Paulo falou bem assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então há um chamado, meus irmãos, nosso, de sermos cooperadores de Deus mesmo, né? Tem um texto lá em 1 Samuel capítulo 16, lá na Antiga Aliança, que Deus fala para Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Abra, por favor, aí. Ele fala assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem. Enviar-te-eis a Jessé, o belamita, porque dentro dos seus filhos me provi de quê? De um rei. Vocês sabem, meus irmãos, que você percebe que é uma cooperação humana mesmo, no propósito divino. Então, e você? Fazemos parte dessa cooperação do Senhor. Amém? Agora você fala: tá, mas onde entra a participação do Senhor? Abra lá em Marcos 16, capítulo 20. Marcos 16, capítulo 20. Ele fala o seguinte: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava. Ele fala o seguinte: tendo eles partidos, pegaram em todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais
que se seguiam. Há uma cooperação do Senhor na minha e na sua vida também, meus irmãos. Ele te ungiu, mas Ele te capacita. Ele vai respaldar, meus irmãos, a unção que Ele depositou dentro de você. E Ele continua, né? Jesus, Ele continua mesmo. Esse texto Ele fala que o Senhor cooperava. Assim como Ele cooperou aqueles discípulos, Jesus nos fez dignos para ser usado por Ele mesmo. Eu estava lendo um texto lá da Antiga Aliança, né, lá em Êxodo capítulo 31, ele vai falar sobre algo interessante. Lá em Êxodo capítulo 31, no versículo 1, ele fala o seguinte, abra por favor. Disse mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Versículo 4. Para elaborar os desenhos e trabalhar em ouro, em pedra, em prata e bronze. Sabe que o Senhor mesmo tem levantado pessoas para encher com essa capacidade mesmo. Versículo 3 ele fala que ele encheu com o Espírito para fazer coisas detalhadas mesmo, sabe? Sabe que são coisas que só o Senhor mesmo pode capacitar para fazer? Habilidades que só o Senhor. E ele fala bem assim, ó, ele fala para o povo, eu provi, eu vou trazer pessoas para derramar sobre ele habilidades, para fazer só os detalhes. A arca, quando ela foi construída, Deus ele fez elas com detalhes. Sabe aqueles serviços mais delicados mesmos? O Senhor proveu de pessoas capazes. Havia uma cooperação do Senhor mesmo para fazer. Meus irmãos, na minha e na sua vida, há essa capacidade do Senhor, há essa cooperação do Senhor para fazer coisas que você não imaginaria, meus irmãos, que pudesse ser realizado. Deus está chamando uma geração mesmo para fazer, meus irmãos, coisas maravilhosas. O que Deus tem feito na minha e na sua vida, meus irmãos? O que o Senhor tem preparado para mim e para vocês? Ele só quer um vaso, meus irmãos, à disposição dEle, para fazer coisas maravilhosas. Ele só quer que você se coloque como instrumento. Quem se coloca como instrumento do Senhor mesmo? Há uma cooperação nossa, de ser um vaso mesmo, mas há uma cooperação do próprio Espírito de Deus, sendo derramado, trazendo habilidade para você, para fazer coisas que ninguém conseguiria imaginar. Eu estava lendo a respeito disso, lá em Atos 4, versículo 33. Olha que interessante. Atos 4, Atos 4, versículo 33. Ele fala o seguinte, ó. Com grande poder, fala comigo, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Aí você fala bem assim, mas os apóstolos eram os apóstolos. Bota no versículo 33, versículo 13. Olha que nesse mesmo capítulo, versículo 13 fala. Põe lá, por favor. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, fala comigo, os apóstolos, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Na minha tradução fala assim, sem instrução. Ele fala o seguinte aí, ó. Admiravam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, grandiosa graça, meus irmãos, era colocada na vida daqueles apóstolos mesmo. Grandiosa graça. Quem recebe dessa grandiosa graça, meus irmãos? Por mais que nós não conseguíssemos pela nossa própria força exercer coisas, fazer acontecer, projetos sendo tirados do papel mesmo, né? Uma das coisas que eu estava lendo esses dias que causa muito impacto na minha vida mesmo, e eu confirmei isso, porque esse dia eu fui no sepultamento, lá no cemitério lá em cima, e eu estava vendo um monte de lápides mesmo colocadas naquele chão. E eu fiquei imaginando, assim como eu ouvi falar sobre isso mesmo, quantos planos, quantos propósitos, quantos livros deixaram de ser escritos, quantos empreendimentos deixaram de ser colocados em prática, quantos desafios não foram aceitos por timidez,
Mas o Senhor tem chamado a mim e você, meus irmãos, para nessa época, nessa fase, nesse tempo, fazer obras maravilhosas. Eu queria que o louvor já subisse aqui para a gente terminar. Porque eu creio, meus irmãos, que é uma capacidade do alto mesmo, sobre nossas vidas. Nós somos chamados, irmãos, nós somos chamados para muito, meus irmãos. E isso irá confundir muita gente. Abra lá 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 29. Ele traz uma palavra maravilhosa. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Reparai na vossa vocação. Reparai, pois, na vocação que nós temos na nossa sociedade mesmo. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas fracas do mundo. Aleluia! Para envergonhar os fortes. Versículo 28. Até o 29. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Apesar de nós sermos um vaso, meus irmãos, frágil mesmo, na mão do Senhor, nós cremos que toda a glória, toda a honra é dada ao Senhor mesmo, né? Mas Ele depositou dentro de nós. Ele quis mesmo utilizar a minha vida e a sua vida para fazer coisas maravilhosas. Eu fico imaginando a vida do meu irmão isso. Eu fico assim, olhando para a vida dele e falo, meu irmão, Deus te escolheu mesmo isso. Deus te escolheu. As pessoas olham para você mesmo e falam assim, rapaz, como pode nem estar de pé ainda? Como pode um homem de Deus desse estar de pé ainda? Como pode? E depois de tantas coisas que aconteceram, né? E você ainda está de pé isso. Quantas coisas aconteceu comigo e com você, meus irmãos? E você ainda está de pé. Porque é uma capacidade do Senhor, meus irmãos, que você precisa se manter na posição, plantado, recebendo dessa graça, desse favor do Senhor. Versículo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Abra lá para a gente caminhar mais um pouco. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Paulo falando, porque eu, o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concebida não se tornou vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebe que é uma graça do Senhor? Eu queria finalizar com um testemunho de um ministro mesmo lá dos Estados Unidos, da igreja Bethel Church. Interessante que ele tem um testemunho maravilhoso mesmo, que impactou a minha vida mesmo. Eu estava lendo a respeito disso, e eu queria ler com vocês a respeito desse texto que ele escreveu. Ele fala assim, Chris Vallotton, da Bethel Church, ele fala assim, doutorado não é para mim. Recentemente, um amigo meu, o reitor de uma universidade cristã dos Estados Unidos, ligou e me ofereceu um doutorado em sua universidade. Quem aqui é doutor? Desculpa, quem aqui tem doutorado? Quem aqui tem mestrado? Quem aqui tem especialização? Glória a Deus, né? E ele ofereceu para ele um doutorado. Ele fala o seguinte, ele continua, não tenho educação formal, além do ensino médio. Então fiquei muito interessado. Acho que ele me ofereceu o diploma principalmente porque sua universidade usa vários livros meus em sua trilha ministerial.
que ajudei a desenvolver. O plano era que eu escrevesse uma dissertação e desafiasse todos os assuntos que compunham a trilha do ministério. Eu estava muito animado com a oportunidade de ganhar meu doutorado. E em menos de um ano, para melhorar as coisas, a universidade concordou em usar o manuscrito que eu havia escrito sobre o empoderamento das mulheres, que acabei de concluir, como minha dissertação. Tudo que eu tinha que fazer era reformatá-lo. Liguei para minha mãe para lhe dar boa notícia. Ela chorou ao telefone e me disse o quanto estava orgulhoso de mim. Vários meses se passaram e as coisas progrediram rapidamente com a ajuda da minha assistente pessoal, Beth, que me reformatou todo o manuscrito para atender aos requisitos da minha dissertação. Aí ele coloca, então, em uma noite, acordei em um sono profundo. E o Senhor me fez uma pergunta. Olha que interessante. E o Senhor me fez uma pergunta. Você nunca falou comigo sobre obter um doutorado em uma universidade. O que você pensa que está fazendo? Senhor, eu estou meio empolgado em conseguir meu diploma. Você sabe que eu não tenho uma educação para falar. Então isso me dará muita credibilidade com as pessoas. Respondi, Cris, se você tiver letras depois do seu nome, as pessoas vão pensar que você pode ser ótima sozinha. E nós dois sabemos que você não pode. Você nasceu para ser um exemplo do que posso fazer com a fraqueza. Quando as pessoas observarem sua vida e virem que você se tornou que você se tornou e o que você realizou em meio às suas falhas, fracassos, fragilidades e fraquezas, elas saberão que a sua grandeza está enraizada em mim. Sua vida foi feita para uma inspiração para os fracos e quebrados. Muitas pessoas vão confiar em mim por causa do que eu faço através de vocês. Agora ligue para a universidade e cancele seu doutorado. Chorei o resto da noite. Eu não percebi o quão profundamente enraizado meu desejo era de ser admirado por pessoas altamente educadas e inteligentes. Mas eu sabia que o Senhor estava certo. Que testemunho maravilhoso, né, meus irmãos? Ele falou bem assim, a partir do momento que eu acreditar, que eu colocar nas minhas literaturas, eu que não tenho educação nenhuma, doutor Cris Valenton, a pessoa vai falar bem assim, foi muito fácil para ele. Esse cara é o cara. Mas Deus falou com ele, você é reconhecido apenas como Cris Valenton, porque onde eu te coloquei, vão olhar para você e vão falar bem assim, só podia ser Deus. Assim como Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na minha vida também. Meus irmãos, a sua vida é inspiração para o Senhor. Nós somos ungidos, meus irmãos. Eu queria que você orasse, baixasse sua cabeça nesse momento. Meus irmãos, há uma capacidade do Senhor derramada dentro de mim e de você para fazer algo maravilhoso. Quer louvar? Então, vamos louvar, meus irmãos, com essa consciência. Fica de pé, por favor. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia! E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Aleluia! Meus irmãos, ora comigo nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse revestimento, essa capacidade, essa inspiração do alto sendo derramada na vida de pessoas, Pai, sendo derramada para fazer algo maravilhoso para o Senhor mesmo, para fazer com que nós sejamos cooperadores do Senhor, Pai. Pai, nós nos colocamos à disposição Tua mesmo, Pai.
Nós nos colocamos nesse propósito, Senhor Deus. Nos colocamos bem no centro da Tua vontade, para fazer e para ser aquilo que o Senhor planejou para fazer na minha vida, Pai, e na vida de cada um de nós, na vida dessa igreja, Pai, levantando pessoas para alcançar lugares que nunca foram alcançados, para fazer coisas que nunca foram feitas, para fazer coisas que nunca, ideias maravilhosas, ideias sobrenaturais, ideias do Senhor mesmo, sendo colocadas, sendo depositadas no coração de cada pessoa, de cada vida. E eles reconhecendo, Pai, que essa capacidade, essa força, ela vem de Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa inspiração e capacidade do alto, Pai. Continua orando, meus irmãos. Continua orando. Eu queria orar com você nesse momento. Você que nunca fez essa confissão, pudesse estar orando comigo nesse momento. Senhor Jesus. Todos podem orar comigo. Senhor Jesus, eu me coloco diante do Senhor. Eu reconheço o Senhor, como Salvador da minha vida. Eu me coloco como instrumento, como vaso nas Tuas mãos. Fazes a partir de agora como o Senhor deseja, como o Senhor quer. E ainda com os olhos fechados, eu queria que se alguém aqui nessa manhã fez essa oração comigo, pudesse estar levantando as mãos mesmo, e eu vou orar com vocês. Alguém fez pela primeira vez essa oração, nunca fez essa oração e deseja entregar sua vida a Jesus mesmo nesse momento. Há alguém nesse local que nunca entregou a vida e fez essa oração comigo? Todos, aleluia. Pai, te agradecemos por essa capacidade do alto, Pai. Essa capacidade do Senhor em nos fazermos, Pai, instrumentos do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, porque eu creio que coisas ainda maiores o Senhor vai fazer por meio e através de nós. Aleluia!